foi dito aí pelo pastor e pela pastora Marcela, a gente trocou por causa do curso que ela ia fazer. Aí eu vou estar dando a lição 9, que é sobre a segunda e a terceira epístola de João. Vamos aprender um pouquinho aí, né? Sobre João, o apóstolo João, grande homem de Deus, que escreveu essas três epístolas. Foi bem interessante aí para os irmãos. Creio que alguém aqui já leu, já ouviu falar sobre as epístolas de João. É bem pequeno essas três epístolas de João. E vamos começar aqui sobre a segunda epístola de João. Vamos ler um pedacinho aqui. Lá embaixo, quando foi escrito. Tudo leva a crer que a segunda epístola de João tenha sido escrita na mesma época em que a primeira, 80, 98 depois de Cristo. Foi escrita pelo conhecido presbítero João. Presbítero aqui significa posição e também idade avançada. Este presbítero conheceu a geração do tempo em que Cristo viveu na terra e ministrou entre ela. Na época em que escreveu, ele ainda estava empenhado no trabalho do Senhor em meio a uma nova geração de crentes que sucedeu a igreja dos primeiros dias. Tá bom, até aqui. Vamos lá. João, ele escreve as epístolas, e quando ele chega na segunda epístola de João, ele enfrenta ali, mais ou menos no primeiro século, ele enfrenta um problema. Na maioria dos livros escritos do Novo Testamento, ele sempre é confrontando alguns falsos mestres que tentam denegrir a imagem de Cristo, tentam enganar, como foi dito pela pastora Marcela aqui, os falsos mestres. Então, João ele tem uma preocupação. E quando ele escreve essa carta aqui, se vocês quiserem ir acompanhando, na epístola de João ele fala, ele se intitula como um presbítero, que era um cargo mais antigo ali, não deixando que João era apóstolo, mas ele se deduz como presbítero, porque antes de se tornar apóstolo, todos eram presbíteros. Então, presbítero era um cargo mais antigo naquela época. Então, ele se apresenta como presbítero para também ficar no mesmo patamar daqueles irmãos ali. E logo seguindo a lição aqui, tem um certo probleminha em identificar para quem que João estava escrevendo essa carta. Se era para uma senhora de idade. Se vocês observarem aqui no versículo 1 de 2 João, ele fala: o presbítero, a senhora eleita e aos filhos, a quem eu amo na verdade. Então fica tentando descobrir para quem que João escreveu, se foi para uma senhora de idade que tinha muitos filhos na fé, ou se realmente era a igreja. Pela luz do livro, vamos seguir como se ele estivesse escrevendo para uma senhora, uma mulher de idade, porém com vários filhos. E no grego aqui, eles dizem que o nome dessa senhora que João escreveu é eclética, porque quando ele fala senhora eleita, no grego é kyrios eclética, que quer dizer uma senhora eleita, eles deduzem que esse seria o nome dessa senhora que tinha muitos filhos. Então João ele escreve para essa senhora, e ele se preocupa muito, porque naquele primeiro século existiam alguns movimentos, que era o gnosticismo, que eu vou explicar o que eram os gnósticos, e o legalismo, que queria levar tudo somente que era salvo pela lei, que até hoje a gente ainda combate com algumas pessoas que creem que só vai ser salvo aquele que segue somente a lei. Só que, para quem lê a Bíblia e entende o Novo Testamento, o único que conseguiu cumprir todas as leis foi Jesus. Foi o único que conseguiu. Então, Jesus veio para quê? Para quebrar essa lei. Quebrar, eu digo assim, no sentido que somente seriam salvos pela graça. Então, João, ele enfrenta também os gnósticos. Vamos lá, vamos entender o que são os gnósticos. Os gnósticos, eles eram
pessoas que vinham de um pensamento de Platão, um filósofo, e eles acreditavam o quê? A matéria é má e o espírito é bom. Eles entendiam que a matéria era por si só era ruim e o espírito era bom, eram os gnósticos. E eles entendiam que, como Deus sendo espírito, ele não poderia encarnar numa carne tão ruim. Eles acreditavam o quê? Que poderia até mesmo Deus descer e ter encarnado. Só que no momento em que ele foi ser crucificado, o Espírito Divino saiu e ficou só o homem. Só que, para entender isso que João estava combatendo, ele precisava escrever essa carta, essa epístola, para que os irmãos entendessem que eles iam enfrentar um grande problema, que é o que enfrentamos hoje na igreja. Muitas pessoas, foi como foi dito aqui no início da aula, que pessoas com intelecto muito bom tentam enganar nós crentes, porque o objetivo de um falso mestre é ele querer enganar, ele querer te tirar você do foco, que é Cristo, tirar você da verdade. E João, mais à frente ele vai falar sobre o amor. Vamos seguir aqui, que os gnósticos, que eram o que João combatia muito, porque na primeira epístola de João, se eu não me engano, ele fala que jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno. O que João queria dizer isso? Porque naquela época, o contexto histórico, por que João fala assim, jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno? Porque naquela época, quando entrava alguém e falava alguma heresia dentro da igreja, as pessoas mais jovens, elas expulsavam os heréticos de dentro da igreja, as pessoas que falavam heresias. Então por isso que João falava, jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno. Porque eram os jovens que eram responsáveis por expulsar aqueles homens que falavam heresia dentro da igreja. Então, João enfrenta isso aqui. E eles acreditavam que Cristo, quando veio à Terra, não era de humano, era como se fosse um holograma. Eles acreditavam que Jesus veio à Terra como se fosse um holograma. Então João fala bem assim, não é bem assim. E João, sabendo exatamente como que ele ia lidar com isso, ele começa a escrever. Aí ele chega logo no versículo 1 aí mesmo, ele fala assim, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Vamos lá. Ele cita aqui a verdade 2 ou 3 vezes. Por que a verdade? Aí vamos lá, vamos entrar aqui, mais à frente aqui no livro, sobre a verdade, é o ensino da verdade e a família. Aí eu vou ler só o primeiro pedacinho aqui do livro para os irmãos entenderem aqui. Nos primeiros versículos de 2 João, temos uma riqueza de ensino sobre a verdade. Examinemos cada versículo para ver o que o apóstolo quis transmitir àquela senhora e seus filhos. Em primeiro lugar, João afirma que aqueles que conhecem a verdade têm especial amor uns pelos outros. Isoladamente, as famílias cristãs são parte de uma imensa família universal, intimamente unidas por laço divino. Vamos lá. Ele fala aqui sobre a verdade. Então, o que Jesus, quando ele veio à Terra, ele falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não existe outra verdade. Então, se algum falso mestre tenta denegrir, tenta esconder a verdade, por quê? Porque a omissão também é mentir, é pecado. Você omitir é o quê? Você esconder, você fala só a meia verdade. Então, se você fala a meia verdade, não é a verdade completa. Então, não é a verdade. Você tem que ser claro, sincero, como eu disse na aula passada, que eu falei que Deus ele gosta de sinceridade, que falamos a verdade. Por isso que ele fala que o pai dá mentira ao diabo. O diabo ele engana. Olha só, um exemplo claro. Quando no jardim do Éden, olha, se você comer do fruto, você vai ser semelhante a ele. Você vai ser parecido com ele. Ele falou alguma mentira? Falou, por quê? Ela tinha que comer do fruto, só que ele falou a meia verdade, por quê? Ela já era semelhante a Deus. A
semelhante, porque quando Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele. Então ele falou só a meia verdade. Ele falou, você vai ser semelhante, não. Você já era, ela era já semelhante. Mas ele tentou enganar, olha, você vai comer o fruto e você vai ser semelhante. O diabo ele tenta enganar. Aí a pessoa, como a palavra de Deus fala, que o príncipe deste século, que é Satanás, que tem cegado o entendimento para que as pessoas não enxerguem o caminho, ele cega as pessoas. Então quem não tem o conhecimento, aí vem uma séria polêmica aí que creio que todo mundo já ouviu aqui falar, que em 2 Coríntios, no capítulo 3, se eu não me engano, fala o quê? Que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O que você entende, Anderson? Fale para mim desse versículo. A letra mata, mas o Espírito... Não vou te pegar não, pode expor sua opinião. Não, vai lá, pode falar assim, sua opinião. O que você entende desse versículo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu acho que quando a gente fala letra, a gente lembra da lei. Né? Nós estávamos destinados à morte por conta de não seguir totalmente a lei, né? Do Antigo Testamento, assim. Mas a palavra da reconciliação, a palavra de perdão, a palavra que Jesus trouxe, né? Sim. O verbo vivo e tal, da reconciliação de nós com Deus, ela nos traz vida. Perfeito. Antes você falou aqui que a letra era representada como fosse a lei, né? Não é isso? Então, o que muitas pessoas falam? Não, você está lendo demais, você está estudando demais, rapaz. A letra mata, hein? Mas é o Espírito que vivifica. Olha só a ignorância da pessoa em falar isso. Digo ignorância no sentido de não conhecer, não ter o conhecimento. Por quê? Porque em nenhum momento, se você ler o capítulo 4, isso fala no 2 Coríntios capítulo 3, no capítulo 4 já fala sobre o conhecimento. Se a palavra é as Sagradas Escrituras, como que, olha só, um pensamento assim simples, como que se eu estudar demais não vai me edificar? Pode falar, Marcelo. A nossa denominação Assembleia de Deus, nascida em 1911, até os anos 80, ela pregava que era exatamente isso aí. Tanto que havia uma rejeição muito grande a qualquer escola teológica. Essa aqui mesmo foi fundada em 87. Então ela não conseguiu, porque a letra ali era o conhecimento que hoje... Perfeito. Então, são coisas assim que até crescemos ouvindo isso. Só que quando começamos a estudar, a ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, entendemos que não era nada disso que o escritor da Bíblia estava querendo falar. Então, João, ele estava falando o quê? Sobre a verdade. Por uma frase que eu escutei de um pastor, ele fala assim que a verdade, ele falou assim, o que salva é a verdade, não a sinceridade. Porque às vezes a pessoa é sincera, ela está com toda a sua sinceridade, mas ela não é verdadeira, ela não está sendo verdadeira com você, ela está sendo clara, porém não verdadeira. O que salva é a verdade. Então Paulo fala aqui, perdão, estou com Paulo na cabeça. João fala aqui sobre a verdade. Então ele começa escrevendo para a senhora eleita e aos seus filhos que ele ama na verdade. Vamos lá, continuando aqui, no versículo 2 e 3: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Aí, mais para frente aí, na lição fala o que? Amai uns aos outros, que é o versículo 5 e 6. Mas aí eu levo para um movimento que isso é antigo, porém, quando eu começar a falar aqui sobre esse movimento, vocês vão identificar que é o que estamos vivendo hoje. É sobre o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Essa palavra esquisita agora. É um movimento que eles pretendem unir todas as religiões.
Só que o que? Eu até escrevi aqui para mim não falar nenhuma besteira, dizendo que o amor é mais importante que a verdade, que nos devemos deixar nossas diferenças de lado e nos amar uns aos outros, independente daquilo que cremos. Isso é um movimento. Tenta você pôr sua opinião na base da palavra no nosso meio nos dias de hoje. Não, rapaz, mas o seu Jesus falou que você deve amar um ao outro. Por que você está com esse pensamento aí? Porque muitas das vezes, se a gente apontar ou descrever o erro de uma pessoa, às vezes ela acha que não amamos ele, mas não. Deus mesmo, quando nos corrige, é porque Ele ama. Se Ele fala assim, está errado, é porque Ele te ama. Porque a pessoa que não ama, ela não vai te corrigir, ela vai deixar você ir embora, vai deixar você cair no abismo. Então, João ele fala bem assim, sobre o amor e a verdade. A base do amor é a verdade. Você quer um exemplo de amar uns aos outros? O versículo 6 aqui fala que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Que andeis nesse amor. Como é que eu posso provar que eu amo o meu irmão? Seguindo os mandamentos. Por quê? Se você segue os mandamentos, que é a verdade, automaticamente você está amando. Por quê? Se eu sigo o mandamento, eu não cobiço a mulher do próximo. Então, automaticamente eu estou amando o meu irmão, seguindo a verdade. Então, João, quando ele descreve aqui o versículo, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, você está amando o seu próximo, seguindo os mandamentos, simples. Não é uma coisa tão mirabolante não, irmãos. É tão simples, você começa a ler as epístolas de João, e ele começa a descrever sobre isso. Quer amar uns aos outros? É só seguir o mandamento. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer... Paulo ele se preocupou muito com a igreja de Corinto, principalmente sobre isso, das pessoas serem levadas por vãs doutrinas. Pode falar. Pegando hoje, né, como você falou, também, o que nos chama a atenção, o que matou a igreja de Corinto foi a falta da luta, foi a falta do conhecimento. Os dons do Espírito e o fluir do Espírito, ele é auxiliado pelo conhecimento. Você pega uma chave do conhecimento, dentro do conhecimento mora o que? A prudência. Dentro do conhecimento mora o que? A clareza. Dentro do conhecimento vai morando o que também? A cautela, sabe? E se eles tivessem mais cautela, mais prudência, eles fluiriam muito mais além do que eles fluiriam no dom. Quando você flui no dom, é necessário ter o auxílio da cautela, é necessário ter o auxílio da sabedoria, é necessário ter o auxílio também da prudência.
Não, eles iam pulando etapas por um, e aí foi se definindo por um. Perfeito. Vocês, quando começar a ler as cartas de Paulo, ele tinha que estar exatamente preparado com a letra. Por quê? Quando ele escreve as cartas aos Coríntios, tinha um problema lá muito sério, que era o quê? Os jovens aprenderam isso na EBD lá, que os filósofos iam para as praças expor os seus pensamentos, filosofar, e Paulo tinha que confrontar e mostrar para eles que a sabedoria humana era totalmente diferente da sabedoria do alto. Então, Paulo tinha que estar preparado para debater com esses homens que eram inteligentíssimos. O pensamento deles era inteligentíssimo. Por isso que quando Paulo ele chega no Aerópago e vê vários deuses, ele falou, agora é a minha hora. Ele viu lá um monte de santo lá, Deus tal, e ele olha, procura, e aí homem, qual é o seu Deus? Ah, meu Deus é aquele ali, ó, o Deus desconhecido que vocês não conhecem. E ele começa a discursar, e é filósofo, é pensador, porque ele estava em Atenas, na Grécia. Pessoas, pensamento, onde tinha um conhecimento. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu aprendi muito com o meu professor, quando eu fazia teologia, que ele falou, olha Glauco, quando você começar a fazer teologia, isso não é errado, que eu vou falar aqui, mas vai chegar um momento que vocês vão ficar com um senso crítico. Às vezes a pessoa vai estar pregando, não é você criticar, falar, não, mas acaba que o seu pensamento, por você estar aprendendo da palavra, você vai começar a falar assim, não, peraí, é automático. O seu pensamento, você vai começar, não, peraí, esse cara, não é isso, não é bem assim que está a palavra, não. Porque quando Paulo começou a pregar, o povo de Bereia, eles iam lá na Bíblia, e era Paulo que estava falando, hein? Conferia, realmente isso. Paulo falava outra coisa. Esse cara está falando a verdade. Então, e principalmente para nós que quando começarmos a pregar ou até mesmo ensinar, temos que ter esse cuidado. Por quê? Ainda mais nós que estamos aqui ensinando, estamos formando pessoas, formando mentes. Então, se a gente estiver falando coisas que não condiz a palavra de Deus, estamos sendo falsos mestres. E João foi bem claro, é o espírito do anticristo, porque tenta esconder a imagem de Jesus, ou tenta enganar. Amém? Vamos lá mais para frente, para a gente não... porque essa lição é bem grande, para a gente terminar aqui a segunda epístola de João. Aí no texto 3, ele vai falar sobre os enganadores e a prevenção das falsas doutrinas. Aí começa a apertar um pouco o cinto, porque João ele começa a se preocupar, porque tem muitos falsos mestres dentro da igreja. Vou ler só um pedaço aqui, o segundo parágrafo. O segundo indício de falsidade dos enganadores dado pelo apóstolo é um sumário de seus ensinos. A mensagem dos enganadores geralmente é uma perversão da verdade, empregando a linguagem da igreja. No caso mencionado por João, eles estão falando de Cristo e sua salvação. Entretanto, negam-lhe a encarnação e com isso não há salvação baseada no sangue expiador de Jesus. A heresia que João combatia era uma forma de espiritismo chamada gnosticismo. Essa filosofia ensinava que Cristo era um ser espiritual e negava que ele fosse a encarnação de Deus Pai. Sua vida servia apenas de exemplo para o nosso viver, encerrando os preceitos mais elevados da sabedoria. Olha aí o que João estava enfrentando. João não, né? Aí o povo e João tinha que escrever. Vamos lá. João enfrentou os falsos mestres. Eu vou pedir para abrir para mim. Alguém deixa aberto em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Vamos lá, o versículo 7 de João fala aqui: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Aqui na primeira frase aqui, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. O que João queria dizer? Muitos
Olha, irmãos, cuidado, porque muitos enganadores têm saído de dentro da própria igreja e têm ido ao mundo afora. E João estava escrevendo isso. Por quê? Ele falou, ó, foram membros, tinham zelo missionário, mas eram enganadores, então eles estão saindo. Há muitas seitas aí que eles são craque em evangelizar. Já reparou? E eles nunca vão sozinhos, vão de 2 em 2. Eles chegam lá, ó, e começa a disseminar a falsa doutrina. E outra coisa, eles não estão dando de 2 em 2 não, é 3 em 3, porque tem um intérprete de Libras. Se acaso tiver alguém que seja decente de seja surdo, ele vai, não tem como, vai ser evangelizado até o sul. Meus irmãos, eu fico rindo assim, mas a coisa é séria. Porque é sério. Se você me permite, eu fazia Libras. Nós paramos por causa da pandemia. E é um tapa na cara de nós, crentes cristãos, que somos portadores da verdade. Essa é a questão. Tem 9 milhões de surdos no Brasil que não conhecem Jesus porque não tem intérprete de Libras. Eu me arrepio. Sabe por quê? Porque eu trabalho com o missionário e eu sei o que é isso. 9 milhões de pessoas que não conhecem Cristo. E o que nós estamos fazendo? Os testemunhos de Jeová, eles têm livro, eles têm plataforma, eles têm todo um aparato para evangelizar os surdos. Eles têm uma reunião só para os surdos. Todas as suas edições, não, para a palavra, todas as suas publicações já está inserida a linguagem brasileira de sinais, que são as Libras. Então, é para nós aí, tapa na nossa cara, para a gente poder apresentar. Então, quando o pastor, no domingo de manhã, ele fala assim, irmãos, vocês têm que vir para a escola dominical, vocês têm que vir para um ensino da palavra, não é porque o pastor ele é chato, não, negativo, porque ele está querendo que você esteja preparado, aprenda da palavra de Deus. E João estava preocupado, ele estava ensinando. Na sua epístola ele falou, vou passar essa epístola para vocês, e quando vocês começarem, vocês vão aprender, porque vai vir gente querendo enganar. E esse pensamento de que Deus ele não veio em carne, eles não criam como encarnação, para você combater isso, essa teoria deles, esse pensamento, que para valer o sacrifício só valeria se fosse natureza humana. Aí tem um versículo que fala assim, que se por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, a salvação teria que vir por outro homem. Não tinha que ser por um espírito, tinha que ser por outro homem. Então Jesus foi em carne, ele sentiu dor, ele sentiu os mesmos sentimentos que sentimos, ele passou por tudo isso. Aí, foi como a irmã Adriana falou, eu particularmente, era uma experiência minha, eu trabalho numa empresa em que eu sou o único, ou eu e mais dois, de toda a empresa, são 2 empresas, que são assembleanos, o restante são adventistas. E na minha segunda semana, o rapaz soube que eu era evangélico e tal, e tentou, vamos dizer assim, me pegar numa palavra, e eu rebati ele. Só que, irmãos, eu sou um cara muito calmo, então quando eu comecei a falar da palavra, eu não consegui parar, e fui falando uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, que o rapaz foi falando assim, pô irmão, eu estou meio ocupado, vou ter que sair, desconversou e saiu. Aí o dono da empresa, que ele também é adventista, ele dá estudo também, ele ficou só observando. Aí depois ele chegou para o outro rapaz e falou, rapaz, o menino ali, ele deve estudar a Bíblia, eu vi ele falando ali e tal. Aí de vez em quando ele me vê no almoço estudando a palavra de Deus. Por quê? Tem que estar preparado, porque tentou me enganar, tentou me mostrar uma outra verdade que não era a verdade verdadeira.
Então, irmãos, você tem que estar preparado. Vão te perguntar, vão tentar pegar você num erro. Mas aí, quando você está alicerçado na palavra de Deus, você não vai ser levado por nenhum vento de doutrina. Amém? Amém. E seguindo aqui, no versículo 8, João fala: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Qual era esse risco? Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, a vida eterna. Alerta, cuidado, tenha cuidado, porque o que está em jogo é a vida eterna. Por isso que não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Talvez você vai estar sendo ensinado, ou você acaba aprendendo coisas que não levam, que está em risco a sua vida eterna. Lê para mim aí, quem abriu Mateus 24. Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Fariam prodígios, milagres. Olha só, olha a grandiosidade, o perigo, o alerta que João estava falando. Olha, Jesus foi bem claro em Mateus 24. Eles enganariam até os escolhidos. Se possível, ele enganaria. Um versículo que me chama muita atenção, que nos últimos dias o diabo, ele transformaria até em anjo de luz para enganar. Paulo, quando ele estava discursando, ele falou bem assim: olha, essa palavra que eu estou falando aqui, se talvez eu voltar aqui outra vez e pregar outro evangelho que seja ao contrário desse que eu estou pregando, que seja maldito. Paulo, ele sabia que ele também poderia tropeçar, ter um erro, e vir aqui outro dia e pregar algo que não estava condizendo com aquilo que ele falou que era a verdade. Então, João tem essa preocupação. Então, o anticristo, tem vários espíritos de anticristo dentro da igreja, fora da igreja, que é o que? Esconder aquilo que é a verdade, que é Cristo. Anticristo quer dizer isso, contra, no lugar de Cristo. Então, tome cuidado, irmãos. Vocês estão num lugar corretíssimo, certíssimo, porque é um lugar onde vocês vão aprender da palavra de Deus. E não vai ser levado por qualquer palavrinha. Quando o pastor Kleber ele enfatiza aqui aos domingos, ou seja qual for o culto de que temos que vir na idade, isso é muito importante, porque você vai estar aprendendo da palavra de Deus. Ele está se preocupando com os membros, porque tem muita gente que quer enganar o povo de Deus. Vamos seguir aqui? Vamos lá. João, ele fala aqui da prevenção. Como é que você vai se prevenir desses falsos mestres? É como? A palavra, a verdade, você aprendendo da palavra de Deus. Aí chegando no versículo 10, ele fala aqui, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Nossa, João estava pegando pesado. Será que eu ia ter que ser mal educado? É porque naquela época, a maioria dos cultos eram nos lares, era em casa. Então, poderia, de alguma forma, o cara ir lá frequentar o culto e querer falar. Olha, se esse cara começar a querer falar aqui, não deixa não, porque vai começar a querer enganar um ou outro aqui, daqui a pouco está toda a igreja dividida, que era um dos problemas que Paulo enfrentou em Corinto, que era a divisão, porque uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo,
que é exatamente o que acontece na igreja, da divisão, que é muito preocupante, porque a igreja de Deus é um corpo, e o cabeça é o Cristo. Porque uns era de Paulo, outro de... Até falava assim, Glauber, desse grupo aí eu sou de Cristo. Não, negativo, porque os que falavam que era de Cristo, eram aqueles que não lidavam com liderança. Não, eu sou de Cristo, ninguém manda em mim não, só quem manda é Deus. Eu sou de Apolo, porque ele fala muito bem. Aí Paulo chega, não, pera aí, vamos acabar com esse problema aí? Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Na igreja de Cristo não pode ter divisão. Temos que ser unidos, é um corpo, o cabeça é Cristo. Então João falou bem assim, se alguém chegar aí dentro da casa de vocês aí, no meio do culto, querendo fazer baderninha, querendo falar falsas palavras, pode expulsar, não dá nem boas-vindas. Porque esse povo chega de fininho, chega lá e quer tomar café com você, daqui a pouco começa ali, fala uma palavra ali, outra aqui, daqui a pouco quando você vê, você já está até patrocinando o evangelho. É perigoso, irmão. Falo brincando assim, mas é sério, é sério. E você está patrocinando pessoas que estão levando falsas doutrinas. Amém? Pode. Uma vez minha mãe a gente sempre foi muito fundamentado na palavra. Um certo casal chegou na porta da nossa casa e disse assim, não posso entrar, mãe? Eu era solteira na época. Aí começaram a orar. Aí chegaram pra minha mãe é um tipo de crente assim, meio cascudo, sabe? Ela é meio cascuda, ela sempre foi escola do carro, vai falar de muito errado perto de um negócio fica certo. E aí falaram o seguinte, ela vai se orar para a senhora vai cair. Eu fiquei com ela, vai cair? Tem que ficar com os olhos. Ela olhou para a cara do moço e falou, vamos ver se eu vou cair. Caiu? Não, nada. Vendo de todo mundo, ele vem não é nem doutrinar, é impressioníssimo. São coisas que eles inventam para exatamente isso que você falou, patrocinar. Porque eles buscam daqui, a maioria deles buscam as coisas daqui. Você pode, primeira coisa, quando você vê alguém que é realmente interessado no reino, ele não vai falar as coisas daqui. Eles vão lá na seleção de Tiago. Isso aí. E para terminar a segunda epístola aqui, a gente já pular para a terceira, João termina aqui no versículo 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrevi, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Aí os crentes verdadeiros e o lar. A melhor maneira de proteger as nossas famílias de ensino errôneos, além de evitar os falsificadores da palavra, é vivermos em comunhão com aqueles que vivem e ensinam a verdade bíblica. João propõe-se a visitar essa família para conversar pessoalmente. Então João fala bem assim, para acabar aqui agora, para me terminar essa epístola, para me terminar aqui, a melhor maneira é eu conversar com vocês face a face, para que não tenha nenhum mal entendido. Eu vou aí ter convosco e vou falar com vocês tete a tete e vou explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês essa epístola. Então João tinha muita preocupação com os filhos naquele momento, porque você olhar o pano de fundo de todo o Novo Testamento, é apologético, ou seja, é defendendo a fé, é a preocupação. Paulo, nos Gálatas, ele tenta combater as pessoas que defendiam que tinha que guardar a lei. Aí chega lá em Colossenses, a igreja de Colossos tem aquele problema lá do legalismo, do gnosticismo, com o mesmo povo que João enfrenta ali, aquele mistura toda ali. Então ele escreve a igreja de Colossos do quê? Para combater esse povo. E assim vai, até os dias de hoje tem esse problema, muitas pessoas estão sendo levadas. Então João, ele se preocupa com isso. Amém? Vamos lá para o texto 4, página 165, que agora é a terceira epístola, para finalizar a epístola de João, bem pequenininha. Se os irmãos não leram, tem a oportunidade de ler, para vocês entenderem o cenário que João estava enfrentando naquele momento ali. É pequenininho, vocês leem isso aí rapidinho, gente. Ler a Bíblia é muito bom. Eu aprendi obrigado.
Minha mãe, ela saía, é até uma experiência interessante. Minha mãe saía, eu sou o mais novo, somos em 4, e minha mãe chegava e falava assim: ó, eu tô saindo, quando eu voltar, eu quero 5 versículos aí memorizados. E ela chegava e botava meus irmãos enfileirados, um do lado do outro. Vai, você, gravou qual? Aí ela abria a Bíblia, vai, fala, aí falava. E ela obrigava: ó, vocês estão tá muita bagunça aqui dentro de casa, ó, vai orar, vai todo mundo orar. Trancava a gente no quarto, a gente tinha que orar. Só sai daí quando for batizar. Minha mãe era assim. Hoje eu sou grato à minha mãe, porque hoje eu não preciso mais ser obrigado, porque depois que você pega o gosto pela palavra, que a palavra é muito boa, gente. Quando vocês começam a ler, você vai lendo. Letícia, ela fica às vezes assim: meu Deus, às vezes eu estou estudando para dar EBD ou metade, eu estou estudando à noite. Quando eu vou ver, já é mais de meia-noite, 1h da manhã, ela: meu filho, você tem que dormir nesse trabalho. Não, só mais um pouquinho aqui. Aí quando eu vou ver, estou lendo em outro lugar, porque a palavra, ela não é, você está lendo João, daqui a pouco te leva para outro livro, para outro. A palavra de Deus, ela se renova e você vai mergulhando cada vez mais, você vai se apaixonando pelas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é muito boa, irmãos. Ó, vou falar, vocês estão no lugar corretíssimo. Quando meu irmão falava assim: rapaz, você tem que fazer teologia, tem que estudar. E no dia que eu fui, nunca mais deixei de estudar a palavra de Deus. Leio o livro, é bom, irmão. Ah, Glauber, ler livro é ruim, não. Quando você começa a entender a palavra de Deus, você vê que é necessário você ter um conhecimento mais. É como o Tom falou na EBD passada, ele falou: ó, quando você acha que chegou, tem mais. A palavra é essa: quando você acha que você chegou no limite, pô, estou no auge, não, tem mais ainda. Mais e mais. Amém? Vamos lá. O texto 4, ele vai falar a terceira epístola aqui. A terceira epístola de João foi dirigida a um obreiro da igreja chamada Gaio. Cerca de 80 a 98 depois de Cristo, Gaio tinha hospedado e talvez ajudado financeiramente um grupo de mestres itinerantes enviados por João. Sua hospitalidade foi criticada pelo dirigente da sua igreja, que chegou até a expulsar Gaio e outros da comunhão da igreja. João escreve encorajando a continuar o seu ministério e assegurando-lhe a visitá-lo e normalizar a situação. Tá, João está escrevendo para Gaio, ao amado aqui, ó, no primeiro versículo: presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João sempre enfatizando a verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos lá. Gaio. João escreve para Gaio. E olha como é que o escritor desse livro falou aqui. Teve um problema porque o dirigente da igreja de Gaio expulsou Gaio da igreja. Por quê? Ciúmes. Achou que Gaio queria ser maior que ele. Para quem não lembra, o pastor já até pregou sobre esse líder. Mais à frente a gente vai falar sobre esse líder aí. Ele até brincou: irmão, vocês têm que botar o nome do seu filho de Gaio. Ó, bota o nome do seu filho de Demétrio. Ele até brincou com isso na pregação. Eu não tenho uma memória igual ao do pastor Cleber, mas de vez em quando eu lembro de algumas palavras que o pastor fala aqui no domingo. Então, João escreve para Gaio. Gaio ajudou, porque João ele enviava vários apóstolos para a igreja e tal, e Gaio abraçou os apóstolos. Então, aquele líder olhou e falou assim: rapaz, esses caras estão querendo tomar meu lugar aqui. Não, negativo, Gaio, sai fora da minha igreja, porque você não pode ficar aqui não. E João falou assim: não, Gaio. E Gaio estava passando uma situação financeira ruim, porque se você olhar aqui no versículo 2, João fala assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Gaio dá a entender que estava com uma situação financeira ruim e a saúde não estava lá aquelas coisas. Então, João fala bem assim: ó, eu faço saudações à sua vida, que seja próspera a sua saúde financeira, a sua saúde, como é a tua alma. Então João se preocupando com Gaio, por quê? Gaio era um homem da verdade. Vocês serão perseguidos por falarem a verdade.
Jesus foi perseguido porque ele falava a verdade. Um versículo muito interessante, se eu não me engano, é em João, capítulo 18 ou 17, se eu não me engano, versículo 45, não me lembro, fugiu da memória. João, as pessoas olharam para Jesus e falaram assim: olha, João não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou a respeito deste homem era verdade. João não tinha preocupação em fazer milagre, era só falar a verdade sobre Jesus. Não se preocupe. Glauber, eu quero curar, quero botar a mão e o cara cair, sair. Não, se preocupe em falar a verdade. A verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você apresentar a verdade, as pessoas vão ser libertas. Simples. Não se preocupem em fazer coisas mirabolantes, não. Preguem a verdade. Mas uma coisa é, serão perseguidos. Alguém está disposto a ser perseguido por falar a verdade? Lógico que todo mundo aqui, né? Todo mundo quer ser perseguido, mas por falar a verdade. Então João, ele se preocupa com Gaio. E no versículo, João reconhece ele. Aí no exemplo de Gaio, na página 168, Gaio não somente tinha praticado boas obras, como havia sido constante nisso, conforme indica a palavra práticas, no versículo 5, tratava-se da assistência aos irmãos. João menciona 3 razões pelas quais Gaio deve continuar seu trabalho de apoio ao ministério de outros. Aí no versículo 7, por eles representam o nome. No versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Temos que se preocupar com os nossos irmãos. Se você está vendo o seu irmão no erro, corrija, mostra a verdade. Não é porque você está me dizendo que eu estou errado. Não, aqui ó, a palavra de Deus. Sempre mostra a palavra. Quer combater a mentira? Mostre a verdade. A palavra. Jesus, ele venceu o diabo na tentação no deserto através da palavra. O diabo tentou ganhar Jesus na palavra. Ele usou a palavra. Em nenhum momento o diabo usou fora da palavra, não. Ele usou a palavra, mas Jesus, não, peraí, você está interpretando essa palavra errada. É assim, assim, assim. E ganhou o diabo na palavra. Não somente no jejum e na oração, mas também na palavra. Não negligencie a palavra, as sagradas escrituras. Então, olha, Gaio, você é um cara amado. Então, pelo seu nome, tragam mais homens amados que tragam a verdade, que falem a verdade. Amém? Vamos mais à frente aqui, para a gente não conseguir pelo menos falar um pouco aqui no texto 6, na página 170. Aí encontra, Deus me perdoe, um filho do diabo, Diótrefes, o obreiro ambicioso. Nem tem isso na igreja, tem não. Será que tem quando a pessoa é levada a um outro patamar, o outro fica assim, pô, por que não eu? Esse cara nem está preparado, estou aqui na igreja todo dia. Ambição. Mas aí eu levo para vocês a passagem quando o profeta ele vai ungir Davi. Olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem é muito isso aqui, ó, visão, mas ó, Deus, ele vai muito mais além. Deus, o ser humano tenta limitar Deus. Deus, ele não tem limite. Ele é o alfa e o ômega. Ele usa o alfabeto grego, o alfa, primeira letra, o ômega, o último. Eu sou o início, eu sou o fim. Antes que existisse, eu sou. Aí você fala bem assim, mas Glauber, não, Deus ele é acima de tudo, a sabedoria, senta para aprender com Deus. Então Deus ele não tem limite, ele está muito mais além. Então, um filho do diabo aqui, Diótrefes, que foi exatamente esse homem que o pastor estava pregando também, um dos maus exemplos,
no versículo 9 a 11, Diótrefes, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diótrefes aí, como eu falei, filho do diabo. Por quê? Ele não queria saber. João dá a entender que João escreveu para ele, mas ele nem sequer apresentou a carta de João para a igreja. Ele falou, não, negativo, não vou apresentar não. E vocês aí que estão seguindo, estão acolhendo os apóstolos de João aí, sai da minha igreja, mete o pé da minha igreja, sai daqui, não quero vocês aqui não. Aí João, né, Diótrefes, estou escrevendo, você não está, então eu vou aí, vou falar tudo que você tem feito aí, e vocês aí, não segue o exemplo deste obreiro aí não. Porque ele é mau, ele quer ver o mal das pessoas, ele não sequer tem acolhido os meus irmãos que eu tenho enviado para falar a verdade, ele não queria saber. Irmãos, na igreja de Deus, existe, foi o que eu expliquei para os jovens semana passada, a igreja é um pronto-socorro, você vai chegar, vai se curar, e vai estar preparado para curar as outras que vão entrar doentes. Então é necessário que tenha o joio no meio do trigo. Ah, Glauber, mas é necessário. E só naquele dia, trigo para lá, joio para cá, joio, fogo. É só naquele dia. Ele vai servir de adubo. É um exemplo de outra para não ser seguido. O exemplo a não ser seguido, para não ser seguido. Jesus falou, tá vendo esse cara aí, não segue esse não. João falou, tá vendo ele aí, não segue não, porque ele pratica o mal. Mais à frente aqui, enfrenta um bom exemplo, Demétrio. Gaio teria sido tentado a imitar Diótrefes. Isso não quer dizer que ele chegasse a despedir seus visitantes, mas que tomaria uma atitude de contender na igreja com uma forma de santa competição. Se Gaio tivesse tomado a defesa pública daqueles que hospedavam em sua casa, o resultado teria sido uma divisão ainda maior na igreja. João aconselha a seguir o bom exemplo de Demétrio. Demétrio não gozava de prestígios, causa de política e difamação. Por isso ele tinha um bom testemunho de seus irmãos. Gaio poderia muito bem seguir o exemplo de Diótrefes, porque era um líder. Mas ele viu que aquele líder dele não estava condizendo a palavra, a verdade. E João falou assim, não, mas tem um cara aí, você pode seguir o exemplo dele. Ele não está nem aí para prestígio, ou se vão botar ele em outro patamar. Ele só quer falar a verdade. Meus irmãos, se você está na igreja, não fica preocupado em querer ser um degrau acima. Não, eu queria ser um pastor. Nossa, queria estar ali na frente. Irmãos, nunca queira, porque é pesado. O pastor Kleber ele sabe. É pesado porque a cobrança é maior. Não tem aí a frase clássica aí do desenho do Homem-Aranha? Quando o Homem-Aranha ganhou um poder, o tio dele falava assim, quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. Então, Demétrio poderia muito bem ser ambicioso também, mas ele não. Eu quero somente ser o meu servo humilde, como eu disse, no reino de Deus, a pirâmide ela é o contrário. Aquele que quer ser maior será o menor. É servir, irmãos, não ser visto. O reino de Deus é totalmente diferente. Era isso que Jesus, quando ele veio aqui à terra, ele queria trazer a clareza. O reino de Deus não é assim. Por isso que os discípulos se assustaram quando entraram lá e ele abaixou, me dá seu pé aqui, e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro até falou, não, meu pé não. Não, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Era o reino de Deus.
é o mestre servindo. Então entenda, corpo de Cristo. Então João estava preocupado para não ter uma divisão maior dentro da igreja. Na igreja de Deus vai ter pessoas assim que querem dividir? Vai. Invejosas, ambiciosas, querendo ver o teu mal? Vai. Mas não sigam esses exemplos. Seja como Gaio, seja como Demétrio, que querem levar a verdade e que sabem que a igreja é um corpo. E o corpo é constituído por membros, e os membros têm que estar unidos. Um exemplo, palavra de Salmos: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o salmista, ele continua descrevendo os seus salmos, e ele fala sobre o rio de Israel, que é como o orvalho de Hermon. Mas o que quer dizer esse orvalho? Ele compara a união dos irmãos como um orvalho. Por quê? Israel, ele é todo serpenteado pelo rio, que morre no Mar Morto. Então, um lado de Israel é muito calor. Lá em Israel é muito calor. O pastor, ele sempre menciona que fez muito calor lá em Israel. Então, quando bate um vento e sopra nesse rio, ele leva um orvalho para a cidade de Israel, que refrigera o povo naquele calor. Ele compara a união dos irmãos como esse orvalho que refrigera. Por mais que esteja pesado, difícil, Deus ele manda um vento com a união do povo e refrigera toda a dificuldade. Então, irmãos, temos que ser unidos. Então João estava preocupado em não acontecer uma divisão maior. Ele falou: não, para acabar com esse problema eu vou aí pessoalmente conversar com esse homem que está tentando dividir o povo. Aí mais à frente aqui, para finalizar, no versículo 13 ao 15, João sabia que aquele problema não havia solução automática, assim logo decidiu ir pessoalmente àquela igreja para resolver. Porém, ele não estava tão preocupado com a situação a ponto de esquecer os irmãos, seus conhecidos. O bom pastor considera os membros da igreja não apenas como um grupo de irmãos, mas também como amigos pessoais, um por um, nome por nome, não como uma instituição coletiva formal e morta. Este relacionamento entre o apóstolo e os crentes daquela igreja serve de exemplo para os obreiros de nossos dias. É importante conhecermos e saudarmos as pessoas pelo nome, inclusive nas igrejas. É um problema muito grave, porque quantas vezes pessoas questionam: poxa, eu fui lá na igreja e ninguém falou comigo, nem me deu uma saudação, nem nada. É importante, irmãos. O pastor aqui, ele não é porque eu sou dessa igreja, mas o pastor, ele é pastor, porque ele sabe tratar as ovelhas. Eu não sei como, as primeiras vezes que eu vim aqui, o pastor sabia o meu nome, nunca mais esqueceu, e ele grava o nome de tantas pessoas assim, e ele trata as ovelhas como deve tratar um pastor. Foi chamado para isso. Não foi pessoas que se auto-intitularam pastor, não. Foi chamado. Então João, ele tinha essa preocupação: não, independente desse problema que eu vou resolver, eu tenho que me preocupar também com minhas ovelhas. E João, no versículo 13 ao 15, ele sauda e fala bem assim: olha, não vou aí escrever mais por tinta, mas eu vou falar cara a cara com vocês para resolver este problema. Então João, ele termina a sua epístola falando que vai pessoalmente conversar com o povo. Essa era a preocupação de João: falsos profetas, falsos mestres e pessoas querendo dividir o povo de Deus. Amém? Amém. Mais alguém quer falar aí? Amém, irmãos? Amém. Agradeço.